Boa noite a todos e a todas. Segundo segmento B, fiz esse vídeo sobre propagação do calor. Calor é a energia térmica que se manifesta por meio do movimento dos átomos e moléculas, que são as partículas que constituem qualquer corpo material. Quando um corpo é aquecido, o que se observa é o aumento da vibração de suas partículas constituintes. Consequentemente, esse calor, que é energia em trânsito, ele pode ser transmitido de um corpo para outro. E existem três processos de propagação do calor, de transmissão do calor, que é a condução, que acontece nos sólidos, a convecção nos fluidos, líquidos e gases, e a irradiação, que não depende de um meio material e se dá por meio de ondas eletromagnéticas. Lembrando que a transferência de calor, a propagação, se dá do corpo de maior temperatura, mais quente, para um corpo de menor temperatura, mais frio, até que eles atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Mesmo atingindo o equilíbrio térmico, não significa que o calor deixou de passar. Ele continua transferindo, só que em menor intensidade. O primeiro processo de propagação do calor é a condução. Na condução ocorre uma transferência de vibrações das partículas ao longo do corpo ou objeto, sendo conduzida de partícula a partícula. E ela acontece nos sólidos e em superfícies de contato. Olha só, neste exemplo aqui mostra um bico de Bunsen, que é um bico de gás, aquecendo uma barra. Na parte vermelha está mais quente. Observe que mais distante do fogo a temperatura é menor, está em cor azul. A vibração é transmitida ao longo dessa barra, no sentido de maior para o de menor. Este é um exemplo que o rapaz fez. Ele pegou uma chapa e pregou ou colou pregos usando parafina, que é um tipo de cera. O prego ficou preso a essa barra, em seguida ele veio com uma fonte de calor, vela, aqueceu a ponta dessa chapa e o calor foi transmitindo ao longo da chapa. Quando chegou na parafina, ela entrou em fusão, derreteu e o prego se solta. Todos vão se soltando à medida que o calor vai sendo propagado por condução. A condução pode ser observada em cabo de panela, no talher de metal, no ferro elétrico, no espeto de churrasco, aquela grelha, no termômetro clínico, porque o termômetro em contato com o corpo, ele aquece, condução, passa calor para o termômetro e o mercúrio do termômetro dilata, ok? O asfalto também, o asfalto quente transfere calor para os pés por condução, por contato. A segunda forma de propagação do calor são as correntes de convecção, e ela acontece nos fluidos, líquidos e gases. Nesse caso, ocorre a formação de regiões com diferentes temperaturas e o movimento da matéria se dá ora para cima, ora para baixo. Ao receber o calor, o material sofre dilatação, fica menos denso, mais leve e a matéria tende a subir. Ao esfriar, perdem vibração, ficam mais pesados, mais densos e descem. É assim que funciona a corrente de convecção. Veja o caso do bule, da chaleira ou da água para fazer café. Embaixo, a fonte de calor aquece a água embaixo. E a água quente, menos densa, sobe. A água fria que está lá em cima, mais densa, desce. Daqui a pouco está tudo fervendo. Ou seja, a ebulição é uma forma de corrente de convecção, como na chaleira. Outro exemplo de corrente de convecção é a circulação do ar no interior da geladeira. O que se observa no interior da geladeira? A parte de cima é mais fria, a parte de baixo é mais quente.
O ar frio é mais denso e ele vai descer. E o ar embaixo, que é mais quente, tende a subir. Então forma-se verdadeiras correntes de convecção dentro da geladeira. O parapente também, os voos de asa delta, os planadores, que são aqueles aviões sem motor, além de sustentar o voo das aves, tudo é corrente de convecção. Não é interessante isso? A pessoa desloca-se por mudanças de temperatura do ar. Se as correntes de convecção são elas que causam o aparecimento de furacões, ciclones e tufões. E quando é que ocorrem? Quando a diferença de temperatura e de pressão for muito grande. Aí vem aqueles verdadeiros tufões, ciclones e furacões, tão comuns na América. Finalmente, o último processo é a irradiação, que é a transmissão do calor por meio de ondas eletromagnéticas, também chamadas de infravermelho. É essas ondas que vêm do Sol, as ondas eletromagnéticas, e aquecem a Terra. Todos os corpos, quando aquecidos, emitem o infravermelho, só que aos nossos olhos é difícil observar esse infravermelho. Por isso existem algumas câmeras térmicas que são especiais para isso. A radiação solar é a designação dada à energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é transmitida sobre a forma de radiação eletromagnética, que aquece a Terra. É essa radiação solar que fornece a energia fundamental para tudo aqui na Terra. É ela que suporta a vasta maioria das cadeias tróficas, as cadeias alimentares. Sendo assim, a energia solar é o verdadeiro sustentáculo da vida na Terra. É a principal responsável pela dinâmica da atmosfera e pelas características climáticas de nosso planeta. Outro exemplo de propagação do calor por irradiação é quando você aquece as mãos próximo a uma fogueira. Olha que delícia! Algumas situações no cotidiano da gente que a gente tenta minimizar as trocas de calor, evitar perda de calor. A troca de calor por condução, por exemplo, pode ser diminuída usando isolantes térmicos, que é aquele plástico, borracha ou então madeira, em cabos de panela, de talheres. Para impedir o contato da panela, por exemplo, na mesa, você pode usar um descanso de madeira, que é geralmente feito em quadradinhos, bonitinhos, vendidos em feiras livres. Ou então usar uma luva, né, de borracha que impede que você queime a mão, ou aquela luvinha lá que você segura o cabo. Olha só, esse aqui, Staub, que é um descanso de mesa, descanso de madeira para a panela. Outra coisa que também evita a perda de calor é a touca metalizada, que é térmica, ideal para hidratar, alisar, aplicar henna, descoloração ou tintura de cabelo. No caso da garrafa térmica, o vidro é um mau condutor de calor e o espelho que ele tem dentro dela reflete as ondas de calor, mantendo-as aprisionadas. Ali tem um vácuo no meio, então o calor fica aprisionado ali. A tampa, por sua vez, impede a troca de calor com o ambiente. Então, quanto mais fechada, mais quente o calor, o café fica. Quanto menos buracos tiver a garrafa, mais calor ela retém. Já o papel alumínio, você quiser manter o material ou assar algum alimento, você tem que embrulhar o objeto com o lado espelhado para dentro, porque ele tem dois lados, um fosco e um espelhado. Então, embrulhe o lado espelhado para dentro, em contato com o que vai assar, para que o calor seja refletido na parte interna do embrulho. A tampa de panela impede também a perda de calor. Ou você quiser que ferva mais rápido, né? Você tampa. Agora, se você quiser um objeto fique gelado ou frio, aí você embrulha de tal modo que a superfície espelhada fique para fora, como é o caso do chocolate, do ovo de Páscoa, do bolo gelado. Correto?
Valeu, obrigado por assistirem e espero que tenham gostado. Um abraço.